Olá, estudantes! Estamos de volta, agora com função polinomial do segundo grau, módulo 2. Professor, por que módulo 2? Você vai voltar no módulo 1, vai dar uma olhada na parte de conhecimentos básicos, definições que a gente viu anteriormente, e hoje a gente vai trabalhar o módulo 2. O foco da aula de hoje é trabalhar com a ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo. Também trabalhar com a ideia dos valores de discriminantes delta, maior, menor e igual a zero. O Enem cobra muito isso e é interessante você ficar preparado para responder essas questões. Vamos ao top 5 para vocês entenderem a importância da aula de hoje. No top 5 a gente tem matemática básica, tem estatística, geometria espacial e funções com 10.8, ou seja, essa parte que cabe a ideia da função polinomial do segundo grau, ela se encontra no top 4 e você vai encontrar esse top 4 aí trabalhando com uma porcentagem de 10.8 na avaliação, tá bom? Vamos aos conceitos básicos. Primeiro, como eu fiz, a gente vai trabalhar hoje com foco em vértice da função. O vértice é um ponto muito importante na parábola, pois por meio dele obtemos informações significativas, como a ordem, né? No caso a ordenada, que é o y-vértice, ok? E isso vai definir a ideia do y-vértice, a ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo. Importantíssimo isso aqui, tá? Essas relações de ponto de máximo e ponto de mínimo, elas vão dizer para a gente, ou vão informar a relação gráfica de ponto de máximo e ponto de mínimo em relação ao valor da ordenada y, tá? Ok? Então, professor, um macete para a gente. O macete é o seguinte, toda vez que a função for crescente, ela é mínimo. E toda vez que a função for decrescente, ela é máximo. Olha o gráfico dela aqui aparecendo. Professor, de uma maneira mais fácil, como é que eu consigo identificar isso? Você imagina, por exemplo, uma situação de você mergulhar numa piscina, né? Você mergulha numa piscina, você vai até o fundo e faz o retorno. Esse movimento aqui, ó, a gente tem ponto de mínimo, né? Só que ele forma a ideia da parábola. Já já eu vou dar um macete para vocês entenderem essa ideia de concavidade para baixo ou concavidade para cima, tá bom? Um exemplo claro para você entender a ideia de ponto de máximo, você imagina aí chutando uma bola, né? Você tem esse movimento aqui, ó, de uma parábola, né? Então, esse movimento aqui, ele alcança uma altura máxima. A gente chama de ponto de máximo. Então, fica a dica. Quando a função for crescente, mínimo, decrescente, máximo, tá bom? Então, vamos lá. Olhando para o nosso gráfico aqui, a gente vê claramente a ideia do vértice da parábola. Aqui, ó, o vértice da parábola. Professor, o que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é o ponto ou o segmento de reta aqui, ó, que vai dividir a parábola ao meio. Isso vale para a função crescente e também para a função decrescente, tá bom? Olha aí a ideia do vértice aparecendo nas duas. Ok, pessoal? Então, nós temos máximo e mínimo. Se você olhar aqui, ó, olha onde aparece a ideia do ponto de mínimo. Ok? Sempre na parte onde ele faz o movimento de retorno. Imagina a piscina que eu falei agora há pouco. E o ponto de máximo, de novo, olha aí o que acontece. Você pode comparar também o lançamento de um objeto, né? Aí você vai um pouco lá para a física. O lançamento vertical de um objeto, né? Lançado no ar. Ele vai alcançar uma altura máxima. Então a gente caracteriza também a ideia de ponto de máximo, tá bom? Bem, essas relações de função aqui, ó, ela apresenta um resumão para a gente entender e ela vai entrar na ideia da equação do segundo grau, né? Gente, entender que essas relações de ponto de máximo e mínimo, elas vão cair numa coisa chamada coordenadas do vértice, tá bom? Pessoal, o que eu vou usar na coordenada do vértice? Eu vou usar primeiro a ideia do x-vértice, depois a ideia do y-vértice. Essa relação de vértices, ela vai aparecer como x de vértice, lembrando que numa coordenada ou num par ordenado, o x e o y têm necessariamente essa ordem, x primeiro e y depois, tá bom? E você vai utilizar essas fórmulas aqui, ó. Professor, onde é que elas vão aparecer? Elas vão aparecer exatamente aqui, ó, nessa relação de ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? E o valor do discriminante delta, só lembrando um pouquinho a aula do módulo 1, né? O delta é o nosso b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai para a primeira questão do Enem, né? E você vai entender o seguinte, essas abordagens de ponto de máximo, ponto de mínimo, o Enem utiliza muito. E a gente também precisa lembrar da questão dos valores de delta, delta maior, menor, igual, tá bom? Onde define a ideia dos zeros da função.
Professor, só lembrando de novo, como é que eu vou recordar? Quando você voltar no módulo 1, você vai lembrar que quando delta é maior que zero, você vai ter duas raízes distintas. Quando delta for igual a zero, você vai ter duas raízes exatamente iguais, tá bom? E quando o delta for negativo, a gente não apresenta raízes reais, tá bom? Vamos ao problema que o Enem nos propõe. Enem 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito de dengue, sabendo-se que o número F de infectados é dado pela função f de x, ou f em função do tempo, que é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, onde t é a expressão dia, né? Em dia, ou seja, tempo, uma ideia de grandeza aí. O dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é validada para os 60 primeiros dias de epidemia. Você vai grifando aí para pegar os pontos importantes, né? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a uma marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização, gente, lembra, tá? Macete que a gente falou lá atrás, mas vou repetir. Você começa exatamente pela ideia do comando, tá? A segunda detetização começou no dia. Aí você tem 19, 20, 29, 30 e 60. Professor, o que eu faço para responder esse problema? Você vai entender o seguinte, que a ideia das 120 pessoas, ela está dentro da imagem produzida, né, nos primeiros 60 dias. Vamos verificar como é que fica isso. Se eu olhar para a minha função, eu vou ter uma função f em função do tempo, que é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Ele está dizendo que esse f de x aqui, ó, esse f de x, ele corresponde a um número de 1.600 infectados, tá bom? Se você parar para pensar um pouquinho, esse valor aqui, ó, o 1.600, ele é um cara positivo, ele troca de igualdade, ele passa com um sinal, ó, olha aqui ele, ó, negativo. E se você olhar de novo, agora você tem uma equação do segundo grau presente aqui, tá vendo? Você tem uma equação do segundo grau presente. E nessa equação a gente vai ter os valores de A, vai ter os valores de B, os valores de C, e você vai encontrar na formulazinha do discriminante delta, né? Lembrando da fórmula aí que vocês devem ter notado, tá bom? Qualquer coisa para o vídeo, olha a fórmula e faz essa substituição de forma mais tranquila, né? Você vai substituir aqui o valor de B, ok? O valor de B vale 120, substitui, né? No caso, menos 120, por conta da fórmulazinha, né? B aqui está positivo, não é positivo aqui. 120 ao quadrado. O valor de A corresponde a 2, aí sim negativo, né? Aí sim negativo. E o 120 que também é negativo, tá bom? O que dá para fazer aqui é multiplicar esses valores por menos 1, para poder não trabalhar com esses números negativos. É uma sugestão, não vai dar o mesmo resultado, tá bom? O 120 ao quadrado, gente, macetezinho para quem está fazendo o cálculo. Professor, eu tenho dificuldade com cálculo, então eu tenho 120 ao quadrado, pega a parte inteira, né? Vai ficar 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado é o mesmo que 144. Como eu tenho um zero, o zero ao quadrado você dobra o número de zeros, tá vendo? Uma maneira de fazer um cálculo mais rápido, tá bom? Aí você tem 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 160 dá 12.800. Subtrai os valores e eu vou chegar a um discriminante de 1.600, ok? Bem, pessoal, só lembrando uma coisa. Dica, falei, agora eu vou escrever. Quando o delta for maior que zero, ele já está dizendo que o x' vai ser diferente de x duas linhas. Então o processo está dizendo para a gente que eu vou encontrar duas respostas, tá bom? Vamos lá. Professor, como é que eu faço agora? Aplica a fórmula de Bhaskara, né? Ou seja, o delta eu já conheço, corresponde a 1.600, e agora eu vou substituir, tá bom? Eu vou lembrar que os valores de A, B e C são 120, né? A raiz quadrada desse cara aqui, ó, vamos a um segundo macete aí, ó. Quando eu tenho um número de zeros pares, né? Ou seja, eu tenho 2 é número par. Eu vou tirar a raiz quadrada desse carinha aqui, ó. Qual a raiz quadrada de 16? Aí você já tira ele, ó, dá 4. Cancela metade dos zeros, 40. Aí você vai perceber o seguinte, ó, que lá no 1400 essa raiz vai dar 40, tá bom?
ok? Então repete menos 120, ou seja, lembrando que a equação lá, ele está aparecendo negativo aqui, porque a equação ele multiplicou por menos 1, tá? Então ele vai ficar menos aqui, mais ou menos a raiz quadrada. Esse cálculo aqui vai gerar um telinha, que é a soma entre os valores, né? Ou seja, nesse caso, soma e são sinais diferentes, subtrai e conserva do maior. 2 vezes o valor de A, que é menos 2, ó, ele vai admitir um cara negativo, multiplicou, menos com menos dá mais, primeira resposta, 20, né? No segundo momento, a gente tem menos 120 menos 40, dividido, menos com menos dá mais, 16 por 4 dá 4, cancela o 0, né? Ou seja, acrescenta o 0, eu tenho 20. Logo, o intervalo aqui, ó, da dedetização é a cada 20 dias, tá bom? Se você olhar um pouquinho lá nas alternativas, né, você vai obter a alternativa letra B, ok? De bênção. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos parar não, vamos para a segunda, para o vídeo aí, dá uma revisada, tenta refazer sozinho, tá? Se você entendeu. E vamos à segunda questão. Em 2017, né, o morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representada graficamente com algum prejuízo em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial do segundo grau. Na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Só colocar o c aqui para a gente olhar a fórmula de maneira mais completa, tá bom? Com base na montanha, no eixo das abscissas, para que fique mais adequada essa reabilitação, nós temos. Gente, é um probleminha que você não precisa perder tempo. Eu vou dar um macete agora entra o primeiro macete, nota no caderno, é importante, tá, para você entender. Vem comigo agora e vamos entender o que é uma função crescente, usando um macete. Vamos lá. Quando a função for crescente, a gente já sabe que o valor de A é maior que 0, tá bom? Então, para ficar fácil a gente entender, quando a função for maior que 0, a gente vai ter, ó, o nosso sorriso Colgate. Professor, o que é o sorriso Colgate? O sorriso Colgate é a representação com a concavidade voltada para cima. Olha como é que fica aí, ó, o emojizinho, ok? Então, representa uma função crescente. Pergunta, esse gráfico aqui é uma função crescente? Não. Então, eu vou lá para o segundo macete, ó. Quando A for negativo, ou seja, quando A for menor que 0, a gente vai usar o macete de borocochô, tá vendo, ó? Como assim borocochô, professor? Concavidade voltada para baixo, tá vendo? Ó? Que é o caso, ou seja, de cara eu já sei que a minha função é decrescente, tá bom? Ok, pessoal? Então já sei que a minha função é decrescente. Eu vou lá, ó. Quando você trabalha com o Enem, você precisa entender, o Enem ele vai em cima de gabarito, o trabalho é feito em cima de gabaritos. Então, é importante que você utilize o gabarito, tá bom, gente? Vem comigo aqui, ó. Eu tenho aqui letra A. Desculpa. O A é maior que 0? Segundo o nosso macete? Não. Então, a letra A está descartada, tá? Você vai descartar a letra A. Letra A, tchau. Você não discute mais nada. Se o A é positivo, já era. No B acontece a mesma coisa, tá vendo? O A também é positivo, já descarta. Então, eu fiquei entre a letra C, eu fiquei entre a letra D e a letra E, tá bom? Aí eu vou para um outro conceito. Gente, vamos entender o seguinte. Lá atrás, a gente viu aqui, ó, se eu imaginar um eixo aqui, ó, vamos chamar eixo das abscissas, né, que é a reta X. Toda vez que eu tenho uma reta X, eu vou ter aqui, ó, um X', vamos chamar assim, e um X duas linhas. Professor, como é que eu sei que isso é verdade, professor? Porque ele toca 2 vezes o solo, tá vendo? Se ele toca 2 vezes o solo, eu tenho 3 relações de delta, tá bom? Na primeira relação, eu tenho delta maior que 0. Na segunda, eu tenho delta menor que 0. E na terceira relação discriminante, eu tenho delta igual. Quando o delta é igual, o x' é igual a x duas linhas. Isso quer dizer que ele tocaria apenas uma vez. Não é o caso, tá bom? Se eu tenho um delta negativo, o x não pertence aos números reais, tá bom? Então, só sobra delta maior que 0, que é quando ele toca 2 vezes. Ou seja, x' vai ser diferente de x duas linhas. Movimento aqui, ó, borocochô, né? A gente tem delta. Professor, o que é o delta? É b ao quadrado menos 4a. Pode ser menor que 0? Não. Pode ser igual a 0? Não. Então, por eliminação, a gente tem a resposta correta, letra D, de Deus nos acuda, né, Senhor? Ok? Vamos lá, segue aqui, vamos à última questão do dia. A gente tem agora uma relação do Enem 2013.
A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, ou seja, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão. Nós temos uma expressão que, por ter um grau de polinômio 2, já é uma equação do segundo grau, ok, pessoal? Com T em minutos, por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atingir a temperatura de 39, tá bom? Então nós temos aí um T final, né? Qual o tempo mínimo de espera em minutos após o desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Olha o comando da questão aqui, ó. Qual o tempo mínimo? Tempo mínimo, a gente vai usar aquelas relações lá atrás, né? Pessoal, o que eu faço? Eu tenho uma expressão aqui, ó, que ele determina a ideia do Tzão, né? Em função do tempo. Então eu tenho menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, ele está dizendo o seguinte, ó, que a temperatura mínima aqui que ele pode desligar para poder abrir o forno é essa aqui, ó, que é a nossa imagem, no caso 39, tá bom? Eu vou substituir em 39, aí ficou menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Esse valor aqui, ó, que é negativo, eu vou trocar ele de igualdade, tá bom? Vou juntar aqui os termos semelhantes, né? O T ao quadrado vem para cá, elevado a 4. Tudo isso é igual, 400 já está aqui, deixa ele quietinho, ok? E esse 39 aqui eu vou passar para o outro lado, mas com o sentido contrário, ou seja, negativo, vai ficar menos 39. Faz uma continha básica aqui, matemática básica, né? E você vai ter T ao quadrado sobre 4 igual a 361. Ok, gente? Aplica aqui o X-Men, né? Ou seja, meio pelos extremos. E você vai obter o quê? Na ideia do meio pelos extremos, você vai obter o cálculozinho, ó, de T ao quadrado. Vou colocar um pouco aqui, né? T ao quadrado igual a 4 vezes 361. Tá bom? Vou apagadinho aqui. Tá vendo esse valor de potência aqui, ó? Ele vai como raiz. Se eu puxar um pouquinho para cá, gente, eu tenho T igual a 4 vezes 361. Vou pegar essa potência aqui usando macete, né? Propriedade seria raiz em ambos os membros, né? E vou passar ele como raiz quadrada usando macete, é claro, tá bom? Então eu vou ter igual a raiz quadrada de 4 vezes 361. Professor, por que você não utiliza, professor, a ideia do número... Por que você não fez o cálculo desse número multiplicando 4 vezes 361? Porque o 4 é um quadrado perfeito e o 361 também. Ou seja, o que é um quadrado perfeito? É um valor exato, gente. Então eu tenho aqui, raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 361 é 19. Aí você multiplica. 2 vezes 19, o nosso tempo aqui, ó, que não admite valores negativos, é igual a 38 minutos, tá bom, gente? Alternativa correta, letra D. E assim a gente finaliza a nossa aula de matemática envolvendo função polinomial do segundo grau. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.